Olá, eu sou o João Carlos, sou professor do componente curricular de Geografia. E para participar do edital do PDE, eu selecionei, dentre os temas propostos no conteúdo programático, o tema paisagem. O tema paisagem ele pode ser trabalhado tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Mas para a organização desse plano de aula, que agora eu apresento, eu selecionei a aula 01 para o 6º ano do ensino fundamental. Enquanto objetivos de aprendizagem, a paisagem, né, esse conteúdo, paisagem, ela vai trazer um objetivo amplo, que seria a compreensão dos conceitos básicos da geografia: território, lugar, região, espaço geográfico, sociedade, natureza, e a paisagem também é um deles, né? É um objetivo amplo que vai ser abordado ao longo do ano, né, ao longo do trimestre e ao longo dos demais trimestres, mas para essa aula os objetivos eles são um pouco mais modestos, né? Que seria compreender o conceito de paisagem e comparar diferentes tipos de paisagens, tá? Estes dois objetivos eles são passíveis de serem realizados ao longo de uma aula, né? Ao longo dessa aula, da maneira como eu pensei a sua organização. E essa aula também é interessante, né? Logo a aula número 1, que aparece depois dos nivelamentos, no primeiro trimestre, ela já também foi identificada como conteúdo a ser abordado na Prova Paraná, né? Então ela traz um descritor e espera-se que ao final dessa aula o jovem estudante ele também tenha adquirido essa habilidade, né, ou aprofundado essa habilidade, que seria identificar os elementos naturais ou sociais das paisagens. Então, a organização dessa aula é com base no atendimento a esses objetivos e também pensado sobre esse descritor, né? A maneira metodológica que eu escolhi para trazer esse tema para os alunos do 6º ano e já desde o início da aula fazer com que eles permaneçam engajados e atentos, né, vai ser usando uma das técnicas do Lemov, que é a técnica de surpresa, né? Técnica essa em que o professor ele vai sugerir uma questão, né, no caso, o que é a paisagem, e de forma aleatória, né, não tão aleatória, porque eu vou acabar escolhendo um outro aluno na sala para responder a essa pergunta, né? Então, já faço uso dessa técnica no começo das aulas, para que os alunos já fiquem atentos e saibam, né? O professor ele vai chamar a gente a qualquer momento para responder uma das questões, então eu tenho que prestar atenção na aula aí, né? Isso faz com que o aluno ele fique engajado, né, na aula ali por mais tempo, tá? E colocando essa primeira pergunta, uma das respostas que possivelmente a gente acaba recebendo, né, e isso vale por conta, né, das aulas que eu já vivenciei nos últimos anos, trabalhando com esse mesmo conteúdo. Quando a gente pergunta para o aluno o que é paisagem, uma das respostas que prontamente vem é aquela resposta básica, né, que nos informa que a paisagem é tudo aquilo que conseguimos enxergar com um lance de vista. Para um aluno que está no 6º ano, está chegando, e ele responde dessa maneira, né, a gente acaba valorizando o que ele sabe, mas é pouco para nós, né? Então, nós precisamos fazer, a partir desse conhecimento que o aluno traz, fazer com que ele avance. Então, eu pego essa resposta dele e, pautado, né, num conhecimento epistemológico um pouco mais profundo acerca do conceito de paisagem, paisagem enquanto conceito, enquanto categoria de análise, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno avance o seu entendimento sobre esse conceito, né? E que no final ele também consiga diferenciar as paisagens, os elementos que a compõem.
Para isso, eu, enquanto professor, eu tenho que estar, eu tenho que saber o que está por trás desse conceito, né? Então eu tenho que entender que a paisagem ela me mostra aspectos visíveis do real. Eu tenho que saber que ali eu tenho associação de vários fenômenos, a história sobreposta, né, ao longo do tempo num mesmo lugar. A paisagem me mostra a sua forma, a morfologia, a fisionomia. E tudo isso eu tenho que tentar levar para o meu aluno em sala de aula, né, enquanto estiver trabalhando com esse conteúdo. É claro que eu vou usar a linguagem que está mais acessível a ele, né? Esses tópicos eles são apenas para vão estar contemplados no meu plano de aula, né? Mas o aluno eu tenho que levar isso tudo mastigado para ele, né? Como que eu faço isso? A gente tem várias dinâmicas. Uma delas é pedir para o aluno, para a aluna, dar uma olhadinha pela janela e começar a descrever os elementos que ali estão, né? E ao fazer isso, você pede para um aluno do fundo da sala, do meio, do canto, da parede, né? Todos olhando para a janela, procurando elementos e objetos do lado de fora, descrevendo. Aos poucos eles já começam a perceber que a paisagem é composta por vários objetos, por vários elementos, né? E a gente começa a identificar que elementos são esses, né? Uma outra dinâmica é levar para esses alunos imagens de paisagens que eles conhecem, paisagens que são do cotidiano. Isso vai ao encontro de fazer com que o conteúdo seja significativo para o aluno, né? Uma vez que ele vai estar estudando, abordando conteúdos que são do seu dia a dia, ele começa a gerar um significado naquela paisagem do cotidiano por onde ele passa, né? Pensando nisso, eu sugiro aqui uma atividade, né, de observação da paisagem em sala de aula, e a partir dessas paisagens, das imagens que eu vou mostrar num Educatron, né, num projetor de slides, eles vão me responder o que mais chama atenção na imagem, o que compõe essas imagens, né, quais são os objetos, os elementos que estão presentes nessas imagens, sendo que essas paisagens foram intencionalmente selecionadas, né, para que o aluno, ao olhar ali, ele se identifique, ele veja que está falando de uma realidade que ele conhece, né? Então todas as imagens aqui são da região, né, do município onde a aula ela ocorre. Uma área de agricultura, um museu, né, um ponto turístico, uma igreja, um templo, nesse caso é a catedral central da cidade, né, uma praça, uma área mais preservada, né, pouco modificada pelo ser humano. E por quê? Para que o jovem ele possa responder a cada uma dessas imagens o que mais lhe chamou a atenção, do que é composta, quais elementos estão presentes nessas paisagens, não é? E ao fazer isso, ele vai percebendo que todas as paisagens são compostas por vários elementos. Alguns deles são construídos pelo ser humano, outros são elementos naturais, né? E a gente pode fazer uma lista desses elementos em sala de aula com o aluno, né? O que essas paisagens selecionadas nos mostraram? Relevo, vegetação, o tempo atmosférico, construções, praças, agricultura, né? Isso é o que a gente viu, é o que nós verificamos. Mas podemos também avançar, né? Perguntando para o aluno o que essas imagens, o que essas paisagens nos permite pensar para além da descrição, né? Nesse sentido, é ideal permitir gerar condições para que os alunos eles pensem sobre as formas, a composição das imagens, né? No caso do museu, uma arquitetura antiga, de tempos passados, que convive com a arquitetura moderna, né? A relação entre os elementos, os objetos, a dinâmica e o funcionamento que está por trás dessas paisagens. Outro exemplo
é o caso da vegetação de araucária. Por que ela nasceu ali, né? Qual o pássaro que dispersou o pinhão, o tipo de clima, o tipo de solo e relevo que permitiu que aquela árvore se desenvolvesse nessa região. E por fim, chegando no final da aula, depois com esse entendimento, não é? Eu proporia uma atividade para que os alunos eles se movimentassem, saíssem da sala de aula, fossem até o pátio com seus materiais, com seu caderno, caneta, borracha, escolhessem um ponto de vista e a partir dali eles pudessem representar as paisagens que estão vendo né, na forma de desenho e posteriormente também com 1 ou 2 parágrafos para descrevê-lo, né? Esse material ele vai ser recolhido pelo professor ao final da aula para que possa ser analisado, vai servir como uma avaliação diagnóstica, não é? E vai servir de subsídio para iniciar a próxima aula, que tem relação direta com a aula 1, tá certo? Bom, esse foi o meu plano de aula. Agradeço a oportunidade e espero que tenham gostado. Obrigado.